Olá, seja bem-vindo a esse encontro com a Palavra de Deus. E neste domingo, olá, seja bem-vindo a esse encontro com a Palavra de Deus. E neste domingo, que é o 14º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, o capítulo 11, versículo 25 a 30. E nesse trecho da Palavra de Deus, a liturgia nos coloca diante de uma mensagem muito bonita. Em primeiro lugar, Jesus louva o Pai porque escondeu os seus mistérios, escondeu a sabedoria divina aos sábios, aos entendidos, aos doutores e as revelou aos pequeninos. Que sabedoria é essa? Que entendimento é esse que faz com que as pessoas se tornem cegas ou se tornem insensíveis à sabedoria divina, incapazes de acolher as revelações divinas? Bom, existe uma sabedoria, existe um entendimento que se encontra encharcado de vaidade, de orgulho, de presunção. Quando as pessoas se sentem não servas da verdade, mas donas da verdade. É a essas pessoas que se acham donas da verdade, não servidoras da verdade, que o Pai esconde os seus mistérios. O Pai, digamos assim, não concede a graça da sua luz, da sua sabedoria. E a quem o Pai concede essa graça dessa sabedoria? Aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Os pequeninos, a gente pode começar a perceber elementos desse tipo de pessoas, dessas posturas de vida, dessas atitudes, ou dessa maneira de se comportar diante de Deus, já lá no Antigo Testamento, com a figura dos anauins. Os anauins eram chamados pobres de Javé, os pobres de Javé. E quem eram esses pobres? É aí que Jesus depois vai retomar esse conceito no Evangelho de São Mateus, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quem são esses pobres de espírito, que são os pequeninos de que Jesus se refere aqui nesse texto? Os pequeninos são aqueles que têm Deus como a sua única riqueza e colhem a sabedoria que vem de Deus, dentro de um espírito, de uma sensibilidade, dentro de um espírito de abertura muito generosa, de uma abertura total. São pessoas que não são casteladas lá no seu eu, no seu ego. Pessoas simples, pessoas abertas aos outros, capazes de se reconciliar, pessoas efetivamente marcadas por uma simplicidade que significa caminhar na verdade. Então, sabe que não são Deus. Pronto, uma palavra aí, sabe que não são Deus. Tem certeza que não são Deus. Tem consciência da sua fragilidade, da sua limitação, da sua condição de peregrinos. E, sobretudo, tem consciência de que são amadas. E tem uma coisa muito importante desse processo todo. Se deixam amar. E porque se deixam amar, e porque têm consciência de que são amados, é que vivem nesse estado de pequenez, desse estado de dependência do Pai. Agora vamos deixar claro aqui uma coisa. Esse estado de pequenez, ele não significa parasitismo. O que quer dizer parasitismo? A pessoa se comportar como um parasita.
como uma dependência que, digamos assim, significa preguiça, significa acomodação, significa viver uma dependência como se eu não tivesse talentos, não tivesse liberdade para também agir. Essa pequenez, esse estado de simplicidade, esse estado de humildade, de verdade profunda, isso significa que a pessoa vai fazer o melhor que ela pode. Ela vai usar de todos os recursos que ela tem à disposição para cumprir a missão que Deus lhe concedeu. Mas sempre no reconhecimento da sua criaturalidade, da sua limitação, da sua pequenez. Foi do agrado, então, do Pai que essas coisas fossem reveladas aos pequeninos. E essa experiência dessa revelação, é interessante o quanto esses pequeninos eles são introduzidos dentro da comunhão trinitária. São introduzidos dentro da família de Deus. E a família de Deus ela é muito expressa, muito bem expressa nesse texto, quando Jesus diz que tudo foi entregue a ele pelo Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. O verbo conhecer na Bíblia, ele é um verbo que indica não apenas um conhecimento intelectual, não é apenas um conhecimento de ideias, de conceitos. O conhecer na Bíblia significa uma experiência de amizade, uma experiência de intimidade. Essa familiaridade com Deus é que marca a dimensão do conhecer. E nós não podemos conhecer o Pai, ou seja, nós não podemos ter para com o Pai um relacionamento de familiaridade, um relacionamento de filiação, se isso não acontecer através do Filho. Só podemos viver essa relação de filiação, de familiaridade de filhos com o Pai, somente através do Filho com F maiúsculo, que é Jesus. Por isso que ele fala muito claro, ninguém vai ao Pai senão por mim. E também ninguém vai conhecer o Pai a não ser por mim. E é por isso que nós somos, como pequeninos, chamados a pequenez, chamados a seus irmãos menores. São Francisco gostava muito dessa expressão, tanto é que para os seus frades, ele quis que os seus frades se chamassem os irmãos menores. Porque não existe fraternidade sem a minoridade. E não existe também filiação com Deus se nós também não nos reconhecermos como os menores, como os pequenos, como os pequeninos, os humildes, os pobres de Javé, que tem em Deus o seu tesouro, tem em Deus a sua riqueza, tem em Deus a sua segurança. E é dentro dessa experiência de conhecimento que o nosso discipulado, que o nosso cristianismo, ele acontece, ele amadurece, ele se robustece, ele avança, ele cria laços cada vez mais profundos de comunhão com Deus. Ora, acontece que a nossa vida cristã, ela é profundamente marcada por por tantos desafios, obviamente. O nosso doar-nos, né? A doação que nós fazemos de nós mesmos, o nosso empenho, o nosso compromisso, o nosso cotidiano com os nossos trabalhos, ela é sempre marcada por tantos desafios, por tantos percalços, e pelas fadigas próprias da nossa autodoação. Doar-se significa gastar-se. E o gastar-se e o doar-se significa que isso pode provocar alguns desgastes, algumas fadigas, falhas. A gente no meio do caminho pode um pouco se desorientar, pode um pouco se perder também. Por que não? Pode acontecer tantas coisas. Mas Jesus nos convida a que nós nos aproximemos dele para viver essa experiência de descansar nele. E o que significa descansar em Jesus?
significa contemplá-lo, significa deixar-se amar por ele, significa deixar-se reconstruir por ele, significa aprender dele na dimensão do discipulado, na dimensão de quem olha para o seu mestre e entende que o seu mestre é que vai oferecer as pistas, vai oferecer o caminho a ser percorrido. É um refazer forças nele. E como é que a gente vive essa experiência de descansar nele? Nós precisamos encontrar momentos de oração, momentos de silêncio, momentos de recolhimento, momentos de escuta, de uma leitura atenta, amorosa da palavra de Deus, do Evangelho de uma maneira muito especial. E tentar, com a sua graça e sob a guia do seu Espírito, no cotidiano da nossa vida, viver uma oferta constante daquilo que é a nossa doação. Assim a gente vai se gastando e vai em Cristo descansando. E esse equilíbrio entre o doar-se e o descansar dele vai permitindo com que nós efetivamente entremos dentro desse mistério. Dentro desse mistério de assumir para si o jugo de um cristianismo que nos realiza, que nos planifica, né? O jugo de um cristianismo que nos leva à verdadeira construção do nosso eu. Nós vamos nos descobrindo nele. Na medida que nós nos relacionamos com ele, nós vamos descobrindo quem efetivamente nós somos. E quando nós descobrimos quem nós somos, então nós começamos a ter esses traços de mansidão e de humildade que são próprios do divino coração, do sagrado coração. Coração tão divino, coração tão humano, que vai se tornando a nossa casa, que vai se tornando o nosso lar, vai se tornando a nossa vida. Nossa vida vai se tornando, vai acontecendo dentro do coração de Cristo. E o que significa habitar no coração de Cristo? Não somente entrar na intimidade mais profunda de Jesus, né? Do seu interior mais profundo, mas significa começar a fazer com que a nossa vida seja cada vez mais pautada pela vontade de Deus. O coração é a sede das decisões. E o que existia no coração de Jesus com relação ao Pai? Uma decisão pelo Pai. Uma decisão pela vontade do Pai. É isso que nós vamos precisar aprender. Vós que estáis fatigados ao peso dos vossos fardos, qual é o meu fardo que de verdade me faz cansado? O que de verdade gera a mais genuína fadiga dentro da minha vida? Os meus pecados. É isso que verdadeiramente é fardo na vida de um cristão, na vida de uma pessoa humana. E felizes são aqueles que descobrem isso. Felizes são aqueles que têm consciência disso. E na medida em que tomam consciência de seus fardos, tomam consciência dos seus pecados, por meio do conhecimento de Deus que vai gerando um conhecimento de si, nessa exata medida nós vamos sentir essa necessidade de sermos salvos, essa necessidade do descansar em Jesus. E aí vai ser sempre a oportunidade de um recomeçar muito frutuoso e muito proveitoso. Eu te desejo, do fundo do meu coração, que Deus te conceda essa felicidade de não ser um sábio e um entendido aos moldes de uma sabedoria humana, meramente. Nem muito menos da sabedoria dos orgulhosos, dos soberbos, daqueles que se sentem donos da verdade. Mas eu te desejo do fundo do meu coração que tu te tornes um pequenino, simples, humilde,
um coração de criança, para mergulhar dos segredos do Pai. Eu te desejo, então, o conhecimento de Deus, a intimidade divina, que é a mais alta realização que uma pessoa pode alcançar nessa vida. A união com Deus pela intimidade divina. Eu te desejo que tu descanses no coração de Jesus. E nesse descansar no coração de Jesus, experimentes o jugo suave e o fardo leve do seu misericordioso amor. Um misericordioso amor que te chama a fazer da tua vida uma doação. E nessa doação tu encontras a tua verdadeira realização. Um abraço para ti e a bênção do Padre.